Muito bem, gente, boa tarde. O vídeo de hoje é sobre as formas de organização do Estado moderno, certo? Então, lá na página 145 do livro de vocês acham esse tópico. E eu vou comentar aqui algumas informações, né, sobre essas formas de organização do Estado moderno. Como que se apresenta o Estado moderno, né, pra gente. Primeiro, para começar, eu já expliquei isso aqui, mas só recapitulando brevemente, né, o Estado moderno, ele é resultado da queda do absolutismo na Europa, certo? Então já existia um Estado absolutista, tá? Que é o que? Aquele Estado onde existe uma concentração de poder nas mãos do rei, né? O rei tem poder absoluto, ele cria as leis, ele executa as leis e ele, inclusive, está acima das leis no absolutismo, certo? Então o rei tem um grande poder concentrado em suas mãos. O Estado moderno, ele surge justamente como uma consequência das revoluções liberais, que são o quê? Essas revoluções que têm como principal delas, né, no caso, é a Revolução Francesa, certo? Que o que aconteceu trazendo a queda do absolutismo na França, que foi a primeira e mais emblemática revolução liberal na Europa. Então ela vem o quê? Acabando com o absolutismo, acabando com esse formato de Estado, onde o rei concentra todos os poderes em suas mãos e tem poder absoluto, certo? Então, existe aí, né, vocês já estudaram a Revolução Francesa, né, então não preciso ficar aqui explicando com detalhes o que foi a Revolução Francesa. Se vocês ainda têm dúvida com relação a isso, tem muito material na internet sobre isso, tá? Tirem dúvida com relação a isso, porque se você não entende o que é a Revolução Francesa, você não consegue captar o restante das informações que estão aqui, certo? Então, vamos lá. A primeira característica apontada no textinho do livro de vocês é que o Estado moderno, ele tem a ver com uma racionalização da gestão do poder. Então, o que é isso, né? Tem várias palavras aí. Poder a gente já explicou aqui, né? Pelo menos em uma perspectiva, que o poder é essa possibilidade de você ter a sua vontade, né, obedecida numa relação. Quando a gente fala de poder em termos de Estado, a gente está falando do quê? Dessa administração pública, né, que a instituição Estado configura, ou seja, uma organização que gere, né, que administra um determinado território. Esse território dentro do mapa, né, é um pedaço de terra que contém mar, rios, enfim. Então, território, e aí são os países, né, que a gente conhece. E esse Estado, ele vai ser o quê? A instituição que vai gerir, que vai administrar o que acontece dentro desse território. Porque dentro desse território tem pessoas, não é isso? Tem pessoas que vivem, que coexistem e precisam de normas de funcionamento para que regras, né, de organização social, para que a vida aconteça ali. Então, a economia se desenvolva, né, tudo isso. Então, o Estado é essa instituição, né, que vai gerir tudo que acontece nesse território, certo? Pensando sempre no interesse público. O que é o interesse público? De toda aquela população que vive ali, ok? Então, a racionalização da gestão do poder tem a ver com o quê? Com essa gestão, ou seja, com esse Estado aí administrando esse território, criando regras, né, fiscalizando e tudo mais. E aí, fazendo com que as pessoas que vivem ali obedeçam, percebe a relação de poder, né? Cumpram com o que está sendo dito, né? Porque todo mundo quer fazer alguma coisa, mas aí o Estado está ali para dizer, não, isso aqui não pode, só até aqui que pode, certo? Então, o que significa essa racionalização da gestão de poder? A racionalização tem a ver com a ideia de razão, ok? Então, vamos lá. A razão, eu poderia explicar de várias formas aqui, mas vou tentar aqui dar que eu acho mais simples, né? A razão, a gente entende, por exemplo, na matemática, que a razão, ela é o menor, a distância, a menor distância entre um ponto e outro. O que isso quer dizer? Que se você for fazer a razão de um ponto para o outro, vai ser a linha reta, não é isso? É aquela forma de ligar um ponto ao outro que é mais rápida, que vai ser mais curta. Você não vai dar voltas para ligar um ponto ao outro, certo? Então, a razão, ela tem a ver com essa objetividade,
com essa ideia de que você tem um objetivo e você vai ver a forma mais eficaz de alcançar esse objetivo. Independente do que você sente, independente do que você emocionalmente está pensando, independente, inclusive, muitas vezes, até da moral, dos valores, entende? Então, por exemplo, quando a gente pensa racionalmente, quer dizer que a gente está usando aquela parte do nosso pensamento que vai ver as coisas como elas são e como elas são de forma prática, concreta, né? E não vai ficar pensando de forma afetiva e emotiva sobre essas coisas, ok? Vai fazer isso de forma objetiva. Eu não sei se vocês já assistiram um filme chamado Bird Box. Tem uma cena nesse filme que é bem legal para falar disso. Que é uma mulher que ela tá com 2 crianças sob responsabilidade dela. Ela cuida dessas 2 crianças. E aí, não vou dar spoiler grave, eu acho. Ela tem um momento do filme que ela tá ali com aquelas crianças e ela tá lutando pela sobrevivência com aquelas crianças, certo? E aí ela tem que tomar uma decisão, que é o quê? Tem uma situação que ela percebe que pra sobreviver, ela vai ter mais chances de sobreviver se ela colocar em risco a vida de uma das crianças. Então, tem ela mais 2 crianças, e se ela colocar em risco a vida de uma criança, é mais fácil, é mais provável que ela saia viva com a outra criança. Então, por que que ela pensa isso? Porque se ela não colocar em risco a vida de uma das crianças, a probabilidade dela e de outra criança sair viva é menor. Então, tem mais chance das 3 morrerem, caso ela não coloque em risco a vida de uma das crianças. Então, pensando de forma racional, a escolha que leva à probabilidade maior de sobrevivência é colocar em risco a vida de uma das crianças. Porém, se a gente for pensar pela moral, pelo sentimento, certo? Pelos valores que são passados para a pessoa e que essa mulher provavelmente tem, colocar a vida de uma criança em risco para salvar a sua é uma coisa muito errada, certo? Então, percebam, a escolha racional é colocar a vida da criança em risco, mas a escolha emocional, a escolha moral é você proteger as 2 crianças, mesmo que você e essas 2 crianças tenham menos chance de saírem vivos daí. Percebe a diferença entre razão e emoção? Então, quando se fala de racionalização da gestão do poder, se está falando de quê? De um Estado que ele vai funcionar não pela vontade do rei, não pelas emoções, pelo que o rei quer, pelo que o rei gosta, ou sempre influenciado pelas relações afetivas. Então, aquela situação em que eu tô no poder e aí eu chamo o meu irmão, a minha amiga para estar comigo ali num cargo, né? Então, percebam, a racionalização, ela impede que isso aconteça, porque ela diz, você tem que colocar a pessoa que tá mais, como é que se diz? Preparada para trabalhar nesse cargo. Então, por exemplo, um exemplo da racionalização da gestão de poder é a burocracia. O que é a burocracia? A Naira, por exemplo, é a diretora da nossa escola. Ela passou por um processo burocrático para se tornar gestora da nossa escola. Não foi porque alguém gostou da Naira e colocou ela lá, certo? Aí entra uma questão, né? A Naira, será que ela pode colocar quem ela gosta para dar aula na escola? Não. Para dar aula na escola, a pessoa tem que ser funcionária da SEDUC, tem que ter passado por um concurso ou por um seletivo. Existe todo um procedimento burocrático com regras que diz como que a pessoa faz para ela conseguir ocupar um cargo de professor. Percebe? Então, não é porque ela gosta, não é porque ela conhece, não é porque ela sabe que a pessoa é boa que ela vai colocar uma pessoa ali. Por quê? Porque existe toda uma burocracia, certo? Para essa pessoa, por exemplo, receber o salário dela. Porque senão nem receber, ela não vai receber. Certo? Então, essa burocracia tem a ver com essa racionalização da gestão do poder. Outra característica do Estado moderno é justamente a separação da esfera religiosa da esfera política. Então, antes você tinha aí uma proximidade muito grande entre o poder político e a religião, né? O Estado tinha uma religião oficial, né? Existiam leis baseadas na religião. A Santa Inquisição é um exemplo disso, que era quase uma polícia que era da própria igreja, que tinha poder de prender, de julgar, de
inclusive executar penitências para as pessoas, né? Então, penas no caso, né? Com relação a esses julgamentos. E era tudo baseado no cumprimento das leis da igreja. Se você não cumpria com as leis da Igreja Católica, você podia ser preso, você podia ser julgado, torturado, né? Até morto, enfim. Então, muitas pessoas passaram por esse tipo de prisão, por esse tipo de até morte, porque não cumpriam ou eram vistas como pecadoras, hereges e tudo mais, porque não seguiam as leis da igreja, certo? Então, com o Estado moderno, existe aí uma separação. Não quer dizer que não tem mais religião naquele país, quer dizer que a religião ela não vai estar mais misturada com as decisões do poder do Estado, certo? Ela vai estar separada. Ela não vai influenciar as decisões do Estado, certo? E aí, a divisão entre monarquia e república que aparece no livro de vocês, ela remonta justamente à obra do Nicolau Maquiavel, né? Que tem como a obra mais conhecida O Príncipe, onde ele descreve, né, o principado e tudo mais. E aí, o que seria esse principado, né? É o que a gente está chamando de monarquia aqui, certo? Então, os dois tipos de modelo de Estado que estão sendo considerados é a monarquia e a república. E aí, a diferença entre a monarquia e a república. A monarquia, ela tem um monarca, um rei, né, o representante, que ele pode, muitas vezes, aglutina diferentes poderes, poder legislativo, poder executivo, né? Às vezes judiciário também, em muitos casos o rei participava e era juiz de determinados júris e tudo mais. E esse governo, né, vem da ideia de monarquia. Esse mona aí quer dizer o quê? Um só. Então é o governo de uma pessoa, concentração de poder nas mãos de uma pessoa, né? E esse governo, ele predominou na Europa, esse tipo de Estado, né, predominou na Europa no século XVIII. Ele é um tipo de Estado onde a sucessão das pessoas no poder é hereditária, ou seja, passa de pai para filhos, né? Os herdeiros é que vão entrando na linha de sucessão. E geralmente os mandatos, né, os reinados são vitalícios, a pessoa só deixa o poder quando ela morre. Assim era a monarquia. Na república, existem diferentes modelos de república, certo? Pode ser, enfim, república parlamentarista, pode ser uma república presidencialista. No caso do Brasil, nós somos uma república presidencialista. A gente elege um presidente da república que é chefe do executivo, certo? Numa república parlamentarista, isso a gente vai ver na próxima aula, no outro vídeo, né, sobre sistemas de governo. Numa república parlamentarista, a gente tem o quê? Um chefe do parlamento, que ele é eleito geralmente dentro do próprio parlamento, né? E que ele vai fazer parte ali da Constituição daquele Estado, enquanto existe ainda, muitas vezes, né, um outro chefe de Estado, que pode ser chefe do Executivo. Então, na República, como a gente conhece a maior parte dos estados republicanos, a gente tem o quê? Eleições, então geralmente elas tendem a ser democráticas, nem toda república é democrática. No caso do Brasil, a gente já teve períodos onde não houve democracia, onde um presidente entrou e permaneceu, no caso de Getúlio Vargas, né, que foi um período ditatorial, ou seja, o presidente entra e ele não cumpre apenas o mandato que ele foi eleito para cumprir, ele permanece, né, mediante o uso de força do próprio exército e tudo mais. Então, mas de forma geral, funcionam eleições onde existe um período para que aquele presidente permaneça no poder, né? E ele pode ser reeleito ou não, no caso do Brasil, nem todas as repúblicas existe essa ideia de reeleição. Mas a gente sabe que existe um período ali, ou seja, um espaço de tempo periódico que vai trocar aquele representante, certo? E aí garantindo uma coisa mais democrática. Então esses mandatos são periódicos, então eles não são vitalícios, então existe aí uma maior uma maior diversificação das pessoas que estão no poder, diferente do que é a monarquia, certo? Como provavelmente esse tempo vai acabar porque eu tô sem memória para gravar, eu vou deixar para outra aula explicar oligarquia e aristocracia, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo.